Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu link, dê o seu ok, compartilhe esse canal. Nós vamos refletir hoje sobre quem é o maior no reino de Deus. E a palavra hoje é um capítulo 10 de Marcos que diz assim: Então se aproximaram de Jesus, capítulo 10, versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Ele lhes respondeu: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles é quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 12 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, pela análise do texto, nós percebemos que aproximar-se de Jesus, um dos motivos de estarmos próximos de Jesus, caracteriza sofrimento nessa vida, rejeição e sofrimento de muitas espécies. Porque Jesus perguntou a Tiago e João: Podereis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Para nós entendermos o texto, meus irmãos, nós vemos que na passagem anterior, no versículo 33, Jesus estava subindo para Jerusalém e adiante seus discípulos. E esses admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. E Jesus levou à parte os 12 e passou a revelar a eles as coisas que aconteceriam. Isso, quer dizer, foi antes desse diálogo. Eis que subimos para Jerusalém, disse Jesus. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Iam escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-los e matá-los. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então a nossa reflexão hoje vai falar dos sofrimentos que as pessoas sentem por sustentarem o nome de Jesus. E nós temos, amados, na história da igreja, muitos testemunhos. Nós temos testemunho de homens que foram queimados em fogueiras. Nós temos testemunhos de pessoas como o avivalista Jonathan Edwards, que orava 8 horas por dia. E nós temos o Policarpo de Esmirna, que foi martirizado, a forma como ele foi martirizado. Mas a nossa reflexão de hoje, ela vai se basear na seguinte situação. Normalmente, nós reputamos pela igreja visível, pelos testemunhos visíveis e ostensíveis ao mundo, qual seria a posição dessas pessoas no reino dos céus. E muitas vezes nós olhamos para esses mártires e dizemos a nós mesmos: eu nunca conseguiria chegar. Mas o que é visível ao mundo, os martírios que são visíveis ao mundo, não são necessariamente uma posição em relação aos anônimos, as pessoas que sofrem por Jesus Cristo, pessoas inclusive da nossa cidade, da nossa igreja,
que passam muitos sofrimentos por Jesus e ninguém sabe. Pessoas que no anonimato servem a outros, são humilhados e continuam servindo Jesus. E eu trago para ilustrar nossa reflexão uma pregação do missionário Paul Walsh. Ele diz o seguinte: naquele grande dia, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Ele faz uma comparação com um supermercado. E nesse supermercado, todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo conhece os objetos que se são vendidos no supermercado. E nós temos lá objetos que valem 100 mil reais, objetos de ouro que valem 50 mil, e objetos de barro, vasos de porcelana, por exemplo. E outros objetos que valem 50, 100 reais. Então, as pessoas estão acostumadas a entrar nesse supermercado e ver justamente tais vasos, não é? E a história nos diz, o missionário nos diz que a história é da seguinte forma: durante a noite entram várias pessoas com o supermercado fechado e trocam os preços de todos os objetos lá dentro. E no outro dia, de manhã, quando uma pessoa entra lá para poder ver os objetos, os valores, vai ter vasos que valiam 100 mil reais sendo vendido por 10, 50 reais. E vasos e objetos que as pessoas não davam tanta importância e que tinham um valor de 50 reais valer 200 mil reais. Então, o reino dos céus pode nos trazer, meus queridos, muitas surpresas. Porque nós temos muitos pregadores famosos, ministérios gigantes, né? Pessoas que pregaram em vários países. E muitas vezes nós ficamos assim pensando, né, que poderíamos estar lá, poderíamos ser um grande pregador, quando na verdade o visível, o que nós vemos, não corresponde necessariamente às realidades espirituais. Não que as pessoas que têm os seus martírios, que publicamente assumiram o nome de Jesus, eles não tenham o seu galardão, não tenham a sua importância na igreja. Tem, claro. Mas o reino dos céus é um reino onde o anônimo, pessoas, como eu repito, inclusive da nossa congregação, que sofrem, que passam por situações terríveis, servindo no anonimato para não negar o nome de Jesus. Então, que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.